Ontem foi a primeira partida que o Vasco venceu como mandante nesse campeonato brasileiro. O primeiro jogo sem o Maurício Barbieri na beirada do campo. Ontem foi a primeira partida que o Vasco terminou sem levar gol. O primeiro jogo sem o técnico Maurício Barbieri na beirada de campo. 72 dias sem uma vitória. 10 rodadas sem vencer. Foi só o Maurício Barbieri sair que a coisa andou, né? Só não viu quem não queria. E hoje, todo mundo enxerga que a raiz dos problemas tinha nome e sobrenome: Maurício Barbieri. Porém, como eu falei no pós-jogo gigante de ontem, eu volto a repetir aqui nesse Acorda Vascão. Pior do que o Barbieri é quem o manteve no cargo de técnico, mesmo após tantos erros. A situação poderia ser muito melhor hoje do que se encontramos, né? Ou, aliás, nos encontramos. Então, Paulo Brax, Abel Braga, Luiz Melo, cito o nome de vocês porque fazem parte hoje do departamento de futebol do Vasco. A culpa, a responsabilidade por tudo isso que aconteceu com o nosso Vasco nesses últimos dias vai cair em cima de vocês. Porém, o que importa é que o Vasco venceu. Ontem vencemos 9 pontos no Campeonato Brasileiro. E agora, é claro, a esperança de que dias melhores virão na colina histórica. Um Acorda Vascão que promete, um Acorda Vascão com muitas informações. Falaremos sobre Vasco Cuiabá, mas falaremos também sobre reforços. Ontem 2 jogadores estiveram presentes no Estádio Luso-Brasileiro, reforços que serão anunciados nesses próximos dias. Falaremos também sobre, outros nomes. Meio-campo uruguaio de 23 anos tem tudo para chegar na colina. Então, torcedor, um Acorda Vascão já bastante movimentado e, é claro, contamos aí com você. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. É ótimo fazer um Acorda Vascão quando o Vasco vence. A gente estava há mais de 2 meses sem começar um dia assim e hoje estamos começando. Então, é claro, torcedor, esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, meu amigo, se inscreva no canal do Gigante. A gente nunca vai deixar de criticar, a gente nunca vai deixar de reclamar. Queremos um Vasco melhor, mas eu conto com você que tá aí do outro lado. Então se inscreva, até também para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso Gigante da Colina. A janela já irá abrir e aqui você terá um trabalho muito sério, com muitas informações à sua mão 3 vezes ao dia. Falta pouco para chegarmos aí aos 100 mil. Conto com você que está do outro lado. Deixe também o like, vamos se inscrever, vamos deixar o like e vamos deixar aí nos comentários se você está satisfeito com a vitória ontem diante do Cuiabá. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente, fala logo de Vasco da Gama, pois ontem no estádio Luso-Brasileiro, para 0 pessoas, porque foi de portão fechado, o Vasco venceu a equipe do Cuiabá pelo placar de 1-0. Após exatamente 72 dias sem vencer, o Vasco, um gol marcado pelo Jair de pênalti, venceu a partida. Inclusive, além dos 72 dias, é importante pontuar. Eram 10 jogos sem uma vitória, 6 derrotas consecutivas. A última vitória contra o Atlético Mineiro, fora de casa, no dia 15 de abril, com um gol marcado pelo Andrei Santos e outro gol marcado pelo Gabriel Peck. É muito estranho. Foi apenas o Barbieri sair e o Vasco conseguiu conquistar a sua vitória. E não ache vocês que o Cuiabá era qualquer adversário, pois não era. O Cuiabá, antes de enfrentar o Vasco, era o terceiro melhor visitante do Campeonato Brasileiro. Se o Cuiabá vencesse o Vasco ontem, iria se tornar o time visitante com melhor campanha. Eram até ontem 12 pontos disputados e 10 conquistados. De 4 partidas, 3 vitórias e um empate. O Cuiabá estava invicto. Eu tenho a convicção de falar aqui a vocês, até porque acompanhei o Vasco e Goiás em loco no estádio. O Cuiabá é muito melhor do que o Goiás. O Goiás é um time com todo o respeito do mundo aos profissionais, aos atletas do Goiás, mas é um time limitadíssimo. Não vou falar que é um time horroroso, mas é um time muito limitado. E o Vasco não fez nem cosquinha no Goiás. Ontem, o Vasco jogou o suficiente para conquistar a vitória. O Vasco teve, no geral, com relação a números, 9 finalizações contra 13 do Cuiabá. 2 finalizações no gol contra 3 do Cuiabá. Porém, o que mais vi ontem na partida que me encantou não, mas me surpreendeu
me fez olhar com outros olhos para o desempenho da equipe e para o trabalho que ela é realizado pelo técnico Maurício Barbieri. Infelizmente, 7 meses jogados no lixo com o Barbieri à frente do comando técnico do Cruz Maltino, foi que o Vasco ontem cruzou apenas 6 bolas. Para quem via o Vasco do Maurício Barbieri, entende o que eu estou falando. O Vasco só cruzava. Era jogada pelas pontas, abria para o Peck, ou abria para o Eric Marcos, para o Figueiredo, quem estivesse ali pelo lado esquerdo do campo, passava nas costas o Piton ou o Pumita e era bola na área. Toda hora era bola na área. O Vasco era o clube que mais cruzava, eu acho que ainda é, inclusive, o clube que mais cruza no Campeonato Brasileiro. Sabe o que significa? Na minha opinião, um clube que mais cruza é um clube que não tem ideia de jogo, é um clube que não tem jogadas, então é chuveirinho na área, é bola na área. E o Vasco era esse time. O Vasco desempenhava dessa maneira, porque tinha um técnico limitado. Ontem, várias vezes, a bola parava numa lateral, mas a bola não era colocada na área. A bola era circulada até achar uma jogada de infiltração. O Vasco ontem armou, o Vasco ontem jogou bola com 3 dias de trabalho apenas. Não tô falando que ontem foi um jogo brilhante, não foi. Mas o Vasco jogou bola com 3 dias de trabalho do William Batista. Eu via ele gritando pro Ryan: sai da área, Ryan. O Ryan tava jogando ontem como um centroavante, porém como mais um falso 9. E ele automaticamente arrastava pra dentro da área, vinha a defesa do Cuiabá. E o que ele fazia? Ryan, sai da área! Eu vi várias vezes ele gritando isso pro Ryan. O Ryan saía, vinha toda a marcação do Cuiabá. Aí sabe o que o Ryan fazia? Pegava essa bola, foram 2 jogadas exatamente assim. Pegava a bola e infiltrava pro Gabriel Peck. As 2 jogadas quase entraram. Mas o porquê eu tô falando sobre isso? Porque era um time que tinha jogada, um time que tentou fazer triangulação, um time que teve dificuldade porque foram apenas 3 dias de trabalho. Mas mostra, meus amigos, que o técnico do Vasco da Gama, ou aliás, o ex-técnico do Vasco da Gama, Maurício Barbieri, estava fazendo na beirada de campo era um crime. O pior trabalho já visto pelo torcedor vascaíno de um treinador. Pior que Alberto Valentim, pior que o Ricardo Sapinto, pior do que muitos que passaram já por esse cargo tão importante do nosso Vasco. Ontem vimos pouco e vimos um trabalho, vimos uma vitória, após tantos números que eu trouxe aí pra vocês, que mostram que o culpado era o Maurício Barbieri. E só pra entender o que eu tô falando, que tivemos ontem na beirada de campo um técnico do Sub-20, mas um técnico que entende muito. Olha as palavras do William Batista, quando ele falou sobre as estratégias, né, utilizadas em campo para jogar contra o Cuiabá. Olha só as palavras dele. Olha a diferença das palavras do técnico do Vasco ontem com relação àquilo que a gente via do Maurício Barbieri. É diferente. É diferente. A gente tinha percebido que a equipe do Cuiabá tinha dificuldade no controle de profundidade, né? O pênalti no último jogo foi assim, né? Teve alguns lances contra o Corinthians que também tiveram vantagem nesse aspecto. Nesse jogo eles estavam baixando um pouquinho antes, então eles controlaram até bem, eu acho que talvez porque falharam nos outros jogos. E aí a gente no segundo tempo tentou buscar mais o passe na frente da linha para gerar algum desequilíbrio e poder atacar o gol deles. A gente estudou o adversário, né? Acredito que essa questão da profundidade nas costas da linha de defesa, a gente poderia ter alguma vantagem nisso. Acabou que eles protegeram bem a profundidade, mas a gente também tinha jogadores que jogavam bem com passe no pé, né? O Ryan joga bem com passe no pé, o Alex, o Marlon, né? O Peck, quando vem buscar a bola um pouco mais baixo, também consegue se associar com os companheiros. E tudo que a gente estruturou foi em relação ao que o adversário poderia nos oferecer para a partida, e acredito que muitas das coisas aconteceram. A gente também teve bons ganhos de segunda bola, que acredito que era importante, por isso também tem um quadrado no meio campo ali, e o Peck e o Figueiredo tentando dar profundidade para a nossa equipe. Então, meus amigos, volto a repetir, é diferente. Lucas, você acha que o William Batista merece ficar à frente do cargo técnico do Vasco da Gama, do comando técnico do Vasco? Eu vou te falar, não acho. Muito arriscado. Seria a primeira oportunidade dele como um técnico profissional. Porém, eu falo tanto do William Batista aqui no meu canal. Se você está aqui diariamente, você sabe do que eu estou falando. Eu sou um fã do trabalho do William Batista. Um técnico de apenas 30 anos, que é da nova safra. Será, olha o que eu estou te falando, será um dos melhores técnicos do nosso futebol. Sabe muito de bola. Entende muito. A gente vê pelas palavras que ele entende muito de futebol. Um técnico que sabe, um técnico que em 16 partidas no Sub-20 tem 12 vitórias e 4 empates. Nenhuma derrota o William Batista tem no comando técnico do Vasco, porque chegou nessa temporada apenas invicto. Ontem venceu novamente, então ao todo com o Vasco são 17 partidas,
3 vitórias e 4 empates. Esse é o técnico que hoje temos na beirada de campo. Sabe muito, sabe demais. E ontem, pelas palavras do William Batista, tudo indica que deve permanecer pelo menos até domingo contra o Botafogo. E eu sinceramente vou te falar, não acho que ele seria bom para ser o técnico do Vasco, visto o mau momento. Porém, deve ficar. Porém, deve treinar o Vasco hoje, terça, amanhã, quarta, e vai levando. Tudo indica que o William Batista será o técnico na beirada de campo contra o Botafogo. E sabe por que eu falo isso? Pelas palavras. O William Batista ontem falou sobre um vídeo que passou para os atletas. No caso, um vídeo do Ayrton Senna, muito legal, inclusive, na pré-eleição. Algo que eu acho que dificilmente o Maurício Barbieri faria. Essa pré-eleição, tentando trazer os atletas uma associação muito interessante que ele fez do Ayrton Senna e do momento do Vasco. A primeira curva que o Vasco queria fazer, a primeira ultrapassagem seria ontem contra o Cuiabá e foi feita, segundo o William Batista. Mas além dessas palavras, ele falou também domingo, dessa partida contra o Botafogo, e essa mais uma curva que o Vasco buscará fazer. Mas essas palavras mostram que hoje as chances são reais do William Batista permanecer na beirada de campo. Mas fala daí, William, que associação é essa? Que associação é essa com Ayrton Senna e Vasco da Gama? Hoje, na pré-eleição, eu mostrei um vídeo do Ayrton Senna, na onde vocês vão lembrar que ele larga em quarto, perde a quarta posição, vai para quinto, depois ultrapassa todo mundo na primeira volta. E eu falei para eles hoje, a gente estruturou a nossa ideia, que hoje seria a nossa primeira curva, nós faríamos uma primeira ultrapassagem. E foi o América. Então a gente, agora nos jogos seguintes, vamos ver como que vai ser, para a gente continuar a nossa corrida, né? O Botafogo, a gente vai pensar a partir de amanhã, é clássico, quando é clássico a gente sabe que a gente representa o Vasco e a gente vai buscar dar alegria para o nosso torcedor, mas vou estudar ainda o Botafogo, que eu estava muito focado no Cuiabá. Então, meus amigos, foi exatamente isso que eu falei. Tudo indica, pelas palavras do William, que domingo será novamente ele na beirada de campo. Ontem o Vasco realmente melhorou seu rendimento, isso fica nítido até mesmo pelos números de atletas. Ontem, o Pumita Rodrigues foi o líder em ações defensivas do Vasco, 13 no geral, 5 desarmes, 5 cortes e 3 interceptações, 6 bolas recuperadas, de 8 duelos ganhou 5, um passe decisivo. Um dos melhores desempenhos do Pumita Rodrigues com relação a número, ontem foi contra a equipe do Cuiabá. Jair, uma partidaça, um gol, 90% de passes acertados, das 8 bolas longas tentadas acertou 7, dos 15 duelos ganhou 7, 2 cortes, um chute travado, uma interceptação, ou seja, melhorou de desempenho e também fica nítido a partir disso que realmente um técnico de qualidade faz com que os seus atletas também desempenhem um futebol melhor. Hoje o Vasco está, só para fechar aí a parte com relação ao jogo de ontem, na 18ª colocação, subiu uma posição, ultrapassou o América Mineiro. A primeira curva, como o William Batista disse, foi feita. Agora resta ultrapassar o Goiás, que está a 2 pontinhos à frente na 17ª colocação, e encostar no Cuiabá, no Corinthians e no Bahia, que tem 3 vitórias. Uma vitória contra o Botafogo no domingo pode fazer com que o Vasco saia dessa zona da degola. Porém, fica nítido que o Vasco precisa reforçar o seu elenco. O Vasco necessita de reforços. E falando em reforços, ontem estiveram presentes 2 dos reforços que serão oficializados nesses próximos dias. O atacante Serginho, que terá o seu vínculo contratual com o Cruz Maltino até dezembro de 2025. E também o zagueiro Maicon, que por sua vez acertou aí um contrato com o Vasco até dezembro. Os dois chegando livres no mercado. Maicon, diferente do Serginho, tem a possibilidade de renovação automática por mais um ano, caso metas venham a ser atingidas. Os 2 primeiros reforços dessa janela, além também, é claro, do Gary Meadows, volante colombiano, que chegará também nesses próximos dias ao Rio de Janeiro para realizar exames médicos e assinar contrato. Além disso, o Vasco busca fechar com o seu 4º nome, um baita de um jogador. E é importante falarmos aqui a vocês. Eu falo, gente, de Rodrigo Zalazar, um jogador hoje de 23 anos de idade, uruguaio, um jogador de muita, altíssima qualidade, um jogador que ainda é jovem, com apenas 23 anos, é um craque, é uma grande promessa. E na minha opinião, hoje já deixou até de ser uma promessa e se tornou uma realidade do futebol uruguaio. Fez a sua estreia nesta última semana contra a seleção da República Dominicana, vestindo a camisa da Seleção Celeste.
na sua estreia, ele marcou 2 gols com a camisa do Uruguai. Um atleta que com 23 anos de idade tem passagens por Málaga, tem passagens por Frankfurt da Alemanha, tem passagens por Korona Kielce da Polônia e tem passagens por Schalke 04. Pelo clube alemão, no geral, são 45 partidas, 9 gols e 11 assistências. É o camisa 10 do Schalke 04. É até o momento, porque tudo indica que ele possa se tornar o camisa 10 do Gigante da Colina. Informações que temos a trazer aqui a vocês é que no domingo ocorreu uma reunião entre o jogador e também o Vasco da Gama. Uma reunião positiva entre as partes. A situação andou no domingo. E ontem uma outra reunião também aconteceu entre Vasco, os representantes do jogador e também o Schalke 04. O Vasco, que já havia avançado com os representantes, busca agora também avançar com o clube alemão, que pede no mercado algo em torno de 3 a 4 milhões de reais pela venda do jogador. O Vasco, através da empresa norte-americana 777 Partners, está disposto a oficializar uma proposta de compra de 100% dos direitos econômicos do atleta por 18 milhões de reais, algo em torno dos 3 milhões de dólares. Esse é o valor que o Vasco colocará na mesa. Ontem já houve conversas e ontem, inclusive, a página do Colorado, no caso Revista Colorada, entrou em contato com o empresário do jogador, Marco Vanzini, a gente que vem fazendo esse meio campo entre Schalke 04 e Vasco da Gama. Informação que tivemos da Revista Colorado é a seguinte, que ao ser perguntado sobre as negociações do Rodrigo Salazar com o Vasco da Gama, o agente dele respondeu da seguinte maneira, abre aspas, não posso dar essa informação porque poderá atrapalhar a negociação. Sobre Inter, ele negou qualquer tipo de conversas. Sobre Vasco, ele disse que não poderia dar a informação, pois atrapalharia nas negociações. Ou seja, para bom entendedor, meia palavra basta. O Vasco negocia com o Rodrigo Salazar e qualquer palavra pode atrapalhar nas negociações que hoje já estão bastante avançadas. O Vasco agora discute os últimos detalhes com o Schalke 04 para formalizar essa proposta e contratar esse meio-campo uruguaio de muita qualidade que muda o meio-campo do Cruz Maltino. O Vasco vai trazer o Gary Medel, o Vasco irá trazer um camisa 10, o Vasco vai trazer um ponta, o Vasco tem que trazer um zagueiro além do Maicon para fechar esse elenco. Temos um lateral esquerdo de qualidade, que é o Lucas Piton. Temos um zagueiro que é o Léo de qualidade. Temos um lateral direito que bem arranjado, que é o Pumita, vai desempenhar bem. Temos um bom goleiro. Falta um zagueiro ali pelo lado direito. Temos o Jair, que é um baita de jogador, isso ficou nítido ontem. Tem que ter um primeiro volante para jogar ao lado do Jair. Tem que ter um camisa 10. Gary Medel, para mim, é um bom jogador ao lado do Jair. Um camisa 10 como esse, o Lanzini, é um bom atleta. Temos o Peck. Ontem mostrou condições que dá para jogar. Tem condições de ser o titular. Tem que trazer um centroavante em reserva e tem que trazer também esse ponto esquerda para o Vasco fechar. Temos peças e temos peças em negociação. Precisa reforçar. O Vasco pode desempenhar mais? Pode, mas tem que reforçar com urgência. E ontem avançou em uma situação que muda e muito as condições desse atual elenco. Te empolga, torcedor? Coloque a sua opinião aí nos comentários. A gente fica por aqui. Esse foi o Boa Noite, ou aliás, perdão, o Acorda Vascão. O primeiro vídeo deste dia, desta terça. Voltaremos já com Fala Gigante e, é claro, contando aí com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e, como eu sempre falo, saudações vascaínas.